Olá, turma, tudo bem? Esse aqui é o terceiro vídeo do estudo da ligação covalente. Nele, nós vamos aprender as estruturas de mais algumas moléculas importantes, tanto suas fórmulas estruturais quanto suas fórmulas de Lewis. Então acompanhe aí. Pessoal, mais moléculas importantes agora que nós temos que saber fazer suas estruturas, tanto em fórmula estrutural quanto em fórmula de Lewis. Vamos ao CO2, certo? Eu quero começar aqui, listando informações, tirando informações de cada um dos elementos que compõem a molécula, iniciando pelo carbono. Vamos avaliar aqui, o carbono. O que a gente pode tirar dele? Nós sabemos que o carbono está na família 14 da tabela periódica. Para isso, basta consultar a tabela, certo? Sabendo que ele está na família 14, nós sabemos que ele possui 4 elétrons na camada de valência. E nós sabemos como dispor esses elétrons do carbono. Tudo isso está lá na primeira aula de ligação covalente. Então, são assim que nós vamos dispor os 4 elétrons do carbono. Sabendo que o carbono tem aí os seus 4 elétronzinhos soltos, desemparelhados, nós sabemos que ele deve fazer 4 ligações. Ele tem 4 elétrons. Ao fazer 4 ligações, ele ganha mais 4 elétrons, ficando com 8 e se estabilizando. Então, vamos colocar aqui na frente. O carbono deve fazer 4 ligações. Agora, o oxigênio. Nós já trabalhamos com o oxigênio algumas vezes anteriormente. Sua família é 16. Quem está na família 16 possui 6 elétrons na camada de valência. E nós já aprendemos como é que os elétrons do oxigênio se dispõem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 2 pares e 2 elétrons livres. Com esses 2 elétrons, o oxigênio fará suas ligações, ok? Ele tem 6 elétrons para atingir os 8 que precisa. Para ficar estável, ele precisa receber 2 elétrons e ele recebe 2 elétrons fazendo as 2 ligações. Bom, então a gente precisa saber agora quem liga em quem, né? O carbono tem que fazer 4 ligações e cada oxigênio tem que fazer 2. A molécula tem 1 carbono e 2 oxigênios, então nós temos que decidir quem é que vai ligar em quem. Me parece claro que o carbono fará 2 ligações com cada um dos oxigênios. Para que o carbono se ligue aos 2 oxigênios, é necessário que o carbono fique no meio. Então, o que nós vamos ter? O carbono no centro e os 2 oxigênios em torno dele. Beleza? O carbono utilizará 2 de seus elétrons para ligar com um dos oxigênios e os outros 2 elétrons para se ligar ao outro oxigênio. Então, a gente representa esses elétrons aqui, olha só, voltados para o átomo com o qual ele irá se ligar. 2 elétrons ligando para lá e 2 elétrons ligando para cá. Já cada um dos oxigênios tem 2 elétrons soltos, desemparelhados, com os quais ele fará suas ligações. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar os elétrons que até então eram desemparelhados dos oxigênios, aqui voltados para o carbono, para que nós possamos representar suas ligações. Então, agora nós temos 1, 2, 3, as 4 ligações que essa molécula apresenta. Observe, o carbono faz 4 ligações, enquanto cada oxigênio está fazendo 2. Nós ainda não terminamos a representação de Lewis. Para que a gente tenha a representação de Lewis completa, nós precisamos representar todos os elétrons de valência dos átomos, ou seja, eu ainda preciso representar os 2 pares de elétrons de cada oxigênio que não fizeram ligações, e eu posso representá-los onde eu quiser. Veja só, 1 par, 2, 1 par, 2. Agora está completa a representação de Lewis dessa molécula. Vamos ainda fazer a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, a gente representa cada ligação por um traço. Se aqui foram 2 ligações, significa que nós teremos 2 traços, a mesma coisa do outro lado. Então, nessa molécula, nós temos 2 ligações duplas. E é assim que se representa a fórmula estrutural para o dióxido de carbono, correto? Outra molécula importante que nós conhecemos é o metano. Nós já temos aqui as informações do carbono, certo? E agora vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Vamos lá, O hidrogênio está na família 1, né? Apesar de não ser um metal alcalino, ele está posicionado lá. O que significa que ele possui 1 elétron na camada de valência. Então, nós sabemos, gente, que o hidrogênio só tem 1 elétron e com este elétron ele vai fazer apenas uma ligação, ficando com 2 elétrons, se estabilizando assim com o hélio, ok? E as informações do carbono nós já temos aqui. Então, veja, o carbono precisa fazer 4 ligações e eu tenho 4 hidrogênios. Parece claro que eu terei o carbono no centro
e ao redor dele eu terei os hidrogênios fazendo suas ligações. Bom, neste caso nós não vamos ter ligações duplas, não é? Por quê? O carbono precisará usar cada um de seus 4 elétrons para compartilhar com o elétron de cada um dos hidrogênios. Nós teremos apenas ligações simples. Então, o carbono faz 4 ligações simples, uma com cada um dos hidrogênios. Essa é a representação, é a fórmula de Lewis da molécula do metano, o CH4. E para fazermos a sua fórmula estrutural, basta representar cada ligação com um tracinho. Temos então aqui a fórmula estrutural. Beleza? Turma, agora nós temos aqui mais duas moléculas interessantes. Elas são até moléculas simples, mas é importante nós fazermos porque elas envolvem elementos que não seguem a regra do octeto. São o berílio e o alumínio. Vamos começar aqui analisando as informações que podemos tirar do berílio. Olhando a tabela periódica, nós vemos que o berílio encontra-se na segunda família, beleza? Está lá na família 2A, que é a família dos metais alcalino-terrosos. Por estar na segunda família, nós sabemos que ele possui 2 elétrons na camada de valência. Com seus 2 elétrons, a gente representa o berílio assim, olha só, Be, um elétronzinho aqui e o outro aqui. Ele possui 2 elétrons soltos, desemparelhados, com os quais ele fará 2 ligações. Ele tem 2 elétrons, fazendo 2 ligações, ele recebe mais 2, ficando com 4 elétrons. Ele não segue a regra do octeto, mas se estabiliza tendo os 4 elétrons. Vamos fazer logo aqui para o alumínio, olha só. O alumínio encontra-se lá na família de número 13. Os elementos da família 13 possuem 3 elétrons na camada de valência. Representando o alumínio com seus elétrons, nós temos isso aqui, ó, o alumínio com seus 3 elétrons soltos desemparelhados. Com estes 3 elétrons, o alumínio fará 3 ligações. Veja, ele já tem 3 elétrons. Fazendo 3 ligações, ao compartilhar esses elétrons, ele recebe mais 3, ficando com 6 elétrons. Então, ao fazer ligações covalentes, o alumínio atinge 6 elétrons e se estabiliza, porém, não é uma estabilidade de acordo com a regra do octeto. E o hidrogênio, nós sabemos que tem apenas um elétron e faz uma ligação, beleza? Montando agora aqui essas moléculas, vamos pensar. O berílio faz 2 ligações, o hidrogênio só faz uma. Em geral, pessoal, nas moléculas, o elemento que faz mais ligações encontra-se no meio, né? Que é onde ele pode fazer as ligações com os demais átomos. Então, o berílio tem aqui os seus 2 eletronzinhos, cada hidrogênio tem um elétron, eles compartilham esses elétrons, estabelecendo no total 2 ligações na molécula. Essa é a fórmula de Lewis. E, para a gente terminar, a fórmula estrutural substituindo cada parzinho de elétrons por um traço. Perceba que nenhum dos elementos, nem o hidrogênio, nem o berílio, possui outros elétrons além dos que já foram representados aqui, então não há necessidade de colocar mais nenhum elétron, são apenas esses. Agora lá no AlCl3, olha só, quem faz mais ligações é o alumínio, que faz 3 ligações. O cloro faz apenas uma ligação, nós não colocamos as informações do cloro aqui, vamos colocar. O cloro encontra-se na família 17. Por estar na família 17, ele possui 7 elétrons na camada de valência. Nós já sabemos como representar esses elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, os 7 elétrons do cloro são 3 pares e 1 elétron solto, desemparelhado. Com este elétron solto aqui, o cloro fará uma ligação. Ele já tem 7. Fazendo uma ligação, ele receberá um elétron, ficando com 8, atingindo então a estabilidade de acordo com a regra do octeto. Voltando aqui eu ia dizendo, o alumínio faz mais ligações, ele faz 3 ligações. Por isso, o alumínio vai ficar no meio, certo? E aí cada um dos cloros fará uma ligação com o alumínio. Então os cloros estarão dispostos e afastados, espalhados, né? Sim, em relação um ao outro, em torno do alumínio. Então o alumínio usa um elétron para se ligar a este cloro, o outro elétron para se ligar a outro cloro e o seu outro elétron para se ligar ao terceiro cloro. Então nós temos aqui 3 ligações simples na molécula. Ainda não terminamos a representação de Lewis, porque para que a representação de Lewis esteja completa, nós temos que colocar todos os elétrons de valência dos átomos. O cloro apresenta 7 elétrons de valência. Aqui nós representamos, por enquanto, apenas um desses elétrons, então faltam 6, ou seja, os 3 pares que não farão
ligações para cada um dos blocos. E assim nós temos a representação de Lewis da molécula do AlCl3, o cloreto de alumínio. E para fazermos a fórmula estrutural, nós mantemos a disposição dos átomos aqui e representamos cada uma das ligações com um tracinho. Então, Lewis estrutural, correto? Pessoal, assim a gente termina o estudo das ligações covalentes. Na apostila de vocês, essa daqui corresponde às aulas de número 17 e 18. Na apostila existem mais detalhes, existem outros termos que nós vamos discutir quando voltarmos nossas aulas presenciais, tudo bem? Então até a próxima aula.